Sabe aquelas perguntas que parecem super simples, mas quando a gente para pensar, a coisa fica bem mais complicada? Pois é, vamos mergulhar de cabeça em uma delas. A pergunta é essa bem direta. O que, afinal de contas, faz com que uma língua seja uma língua? Por que a gente olha para uma forma de falar e chama de língua, mas para outra a gente chama de dialeto? A resposta, olha, não é nada óbvia. Para a gente entender o tamanho do nó, vamos pegar um exemplo clássico. Pensa assim: falantes de dinamarquês, norueguês e sueco conseguem bater um papo cada um falando na sua língua. Tranquilo. Agora, do outro lado do mundo, alguém que fala mandarim e alguém que fala cantonês não se entendem de jeito nenhum. E mesmo assim, a gente vive ouvindo que ambos são dialetos do chinês. Ué, como pode isso? A conta não fecha. Tá aí o nosso enigma. E para resolver, a gente vai precisar ir muito além de verbo e sujeito. A resposta, na verdade, está numa encruzilhada entre linguística, política e, pode acreditar, até na história genética das populações. Bom, a primeira pista que todo mundo seguiria é a mais lógica, a da compreensão. Se as pessoas se entendem, elas falam uma mesma língua, certo? Parece fazer todo sentido. Esse critério até tem nome, inteligibilidade mútua. Só que, como a gente vai ver, ele mais atrapalha do que ajuda a resolver o mistério. A ideia em si é bem simples. Se uma pessoa fala a variedade A e outra fala a variedade B, e elas conseguem conversar sem grande dificuldade, então A e B seriam dialetos da mesma língua. Agora, se elas não se entendem, seriam línguas diferentes. Lógico, né? Pois é, parecia. Só que, se a gente aplicasse essa regra ferro e fogo, o mapa de línguas do mundo ia virar de cabeça para baixo. As línguas escandinavas virariam todas um dialeto escandinavo. Já o mandarim e o cantonês teriam que ser classificados como línguas totalmente separadas. Ou seja, o exato oposto do que a gente vê na realidade. Claramente, está faltando uma peça bem grande nesse quebra-cabeça. E essa peça que falta, ela não tem a ver com gramática. Ela tem a ver com política, com poder, com identidade e com a formação das nações. Ok, se a ideia de se entender ou não funciona, qual é a resposta de verdade? Ela vem de uma frase brilhante e, vamos dizer, um pouquinho cínica. E tá aí, o linguista Max Weinreich resumiu tudo perfeitamente. Uma língua é, no fundo, um dialeto que teve o poder de um Estado-nação por trás. Um Estado com instituições, com fronteiras, com exército e marinha. É por isso que Dinamarca, Noruega e Suécia, por serem países diferentes, cada um com sua bandeira, têm também sua própria língua oficial. Para isso ficar ainda mais claro, vamos olhar para um caso bem pertinho da gente, a relação entre o português e o espanhol. Como é que duas línguas tão irmãs acabaram se tornando entidades políticas tão diferentes? Se a gente olhar só para o vocabulário, o português e o espanhol são quase gêmeos. A semelhança lexical é de quase 90%. É por isso que quem lê em português consegue, com um pouquinho de esforço, entender um texto em espanhol e vice-versa. Mas na hora de falar, aí a história é outra. As diferenças na fala são gigantescas. O sistema de vogais do português, por exemplo, é muito mais rico e complexo. O ritmo das sílabas é outro, completamente diferente. Cada língua seguiu seu próprio caminho na evolução dos sons, das estruturas. Mas por quê? A resposta está bem lá atrás, enterrada no tempo. As raízes dessa separação são muito antigas. Estudos de genética mostram que desde a última era do gelo, a parte oeste da península, que hoje é Portugal, teve uma história populacional meio que à parte. Se a gente soma isso à presença do reino suevo e, o mais importante de tudo, a criação de uma fronteira política lá no século XIII, uma das mais antigas e estáveis da Europa, o cenário começa a se formar. Então, o ponto-chave é esse. Portugal se tornou um país, um Estado-nação consolidado muito cedo. E essa estabilidade política toda permitiu que uma das variedades do galego-português que era falada ali começasse a se padronizar de forma centralizada. E foi daí que nasceu o português moderno. Ou seja, foi a história política que esculpiu a língua. Isso leva a gente para outra pergunta essencial. Como é que, na prática, um dialeto, que era só a forma de falar de uma região, vira a língua padrão de um país inteiro? É um processo passo a passo totalmente histórico e político. Primeiro, a forma de falar do centro do poder, da capital geralmente, é escolhida como o modelo a ser seguido. Depois, a invenção da imprensa é fundamental para fixar a gramática, o vocabulário e espalhar esse modelo para todo lado. E, por fim, o Estado entra em cena com tudo, usando as escolas e a burocracia para impor essa variedade como a única forma correta e oficial. E é aí que a gente precisa repensar totalmente a palavra dialeto. Porque do ponto de vista da linguística, a verdade é bem simples,
todo e qualquer dialeto tem sua própria gramática. Todo dialeto é um sistema completo, complexo e cheio de lógica. Essa ideia de que existe um dialeto sem regras é um mito. Não existe. Portanto, um dialeto não é uma versão errada ou pior de uma língua. Nunca foi. É simplesmente uma variedade que não teve a sorte de ser escolhida para virar a língua oficial, a língua com exército e marinha. Então, depois dessa jornada toda, acho que estamos prontos para a resposta final. O que afinal torna uma língua... língua? A receita, como vimos, é complexa. Leva a história de um povo, leva decisões políticas, um sentimento de identidade nacional, um longo processo de padronização e até as caminhadas demográficas de milhares de anos que formaram esse povo. Não é só sobre gramática, é um fenômeno cultural, histórico, humano. No fim das contas, a melhor definição talvez seja esta. Uma língua não é só um conjunto de regras ou um código para a gente se comunicar. É a história viva de um povo, inteirinha, codificada em sons, palavras e estruturas. E vamos combinar, isso é infinitamente mais fascinante do que qualquer regra gramatical.